vamos refletir um pouco a família. A família tradicional, a família essa que a gente conhece, é pai, mãe, filhos. Essa é a família. E ela tem a proteção do Estado dentro da Constituição. A Constituição brasileira dá a proteção para a família. Só que ao longo do tempo ela foi tomando novas formas e essa família matrimonial formada no casamento entre sexos opostos, ela foi assumindo novas formas e aí passou a existir a família informal, que é aquela formada por união estável. Também tem a família monoparental, que é aquela em que um dos pais, ou o pai ou a mãe, tem a guarda dos filhos, ou do filho. Tem a família anaparental, que é aquelas que não têm pais, não existe nem pai nem mãe, é formada só por um grupo de irmãos. Hoje eu assisti um depoimento, uma entrevista num podcast na internet, da família do Marcelinho Carioca, e ele conta aquela história aí, inclusive, com a emoção terrível, muito grande, no início da sua história como jogador de futebol. O pai dele era um futebolista e o pai dele teve a sua carreira frustrada porque o pai dele proibiu de que ele tivesse essa carreira como jogador de futebol. O pai não quis, porque queria que ele estudasse para ser um mecânico, formado. Então, quando o Marcelinho começou a jogar bola, e aí o pai começou a ser o maior incentivador de Marcelinho, justamente porque o pai via em Marcelinho uma realização do seu próprio sonho, que era ser um jogador de futebol. E Marcelinho conta isso com uma destreza muito boa e uma emoção que passa para nós ouvintes. E realmente muito linda a história de Marcelinho, quando ele dá essa descrição do seu início com a família, e o bonito é que ele conseguiu cumprir o que havia prometido, de dar uma casa boa para a mãe dele, com piscina inclusive, de dar um futuro para os irmãos dele. E Marcelinho, através da sua arte, do seu talento e das oportunidades que teve na vida, então ele conseguiu cumprir a promessa que fez à própria mãe. E essa história é muito bonita. E então a gente, analisando essas formações de famílias, a gente vai para a Bíblia e a gente vê a família de Noé, a família de Abraão, a família de Isaac, a família de Jacó, de José, a família de José do Egito, Davi, a família de Davi. São muitas as famílias. Interessante citar aqui Jesus Cristo. Ele teve duas famílias. Como homem, ele nasceu de Maria, por obra e graça do Espírito Santo, mas teve um pai na terra que era José, não é? E ele teve um pai e uma mãe. E depois, pela Bíblia, se descobre que ele, não é? Que ele também teve irmãos, não é? Era uma família, vamos chamar de tradicional, não é? Como Deus, ele é uma família monoparental, porque ele não tem mãe. Como Deus, ele não tem mãe. Como Deus, ele só tem pai. É Deus o Pai e Deus o Filho. Deus o Espírito Santo, não é a mãe de Jesus Cristo. E, por falar em Jesus Cristo, eu quero voltar para este membro da família chamado filho. E o filho precisa ser obediente. Assim como Cristo foi obediente
a seu pai e sua mãe aqui na terra, e como foi obediente ao seu Pai celestial, que é Deus, nós precisamos seguir esse exemplo. Vamos seguir sempre o exemplo de Cristo em tudo nesta vida. Amém.